Senhor. No pobre privado da sua dignidade. Ajudai-nos a reconhecermos, Senhor. Nas mulheres vítimas de tráfico humano e reduzidas à escravidão. Ajudai-nos a reconhecermos, Senhor. Nas crianças a quem foi roubada a infância e comprometido o futuro. Ajudai-nos a reconhecermos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.